Milionário. Escuta uma canção inesperada em um aeroporto. Uma melodia antiga desperta memórias enterradas. O reencontro revela um passado cheio de segredos. A verdade por trás da separação muda suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Ricardo Mendes observava a cidade de São Paulo através das enormes janelas de seu escritório no 50º andar. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, refletindo-se nos incontáveis arranha-céus que compunham a paisagem urbana. Aos 45 anos, Ricardo era o exemplo vivo do sucesso financeiro, o homem que havia conquistado o mundo dos negócios com uma determinação implacável. Seus olhos castanhos, sempre atentos, percorriam a metrópole que se estendia até o horizonte. Era como se pudesse ver cada engrenagem da economia girando, cada transação sendo feita, cada decisão sendo tomada. E no centro de tudo isso estava ele, o maestro que regia essa sinfonia de poder e dinheiro. Ricardo ajustou a gravata de seda italiana e passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um sinal precoce dos anos de estresse e dedicação absoluta ao trabalho. Seu rosto, outrora jovial, agora carregava linhas de expressão que contavam a história de incontáveis noites em claro e decisões difíceis. Sr. Mendes, a voz de sua assistente Camila soou pelo interfone. O Sr. Oliveira da construtora Horizonte está na linha. Ele insiste em falar com o senhor sobre o projeto do novo complexo empresarial. Ricardo suspirou, afastando-se da janela. Passe a ligação, Camila. E, por favor, prepare os documentos para a reunião de amanhã com os investidores chineses. Enquanto se dirigia à sua mesa de mogno maciço, Ricardo sentiu aquela familiar sensação de vazio se instalar em seu peito. Era um sentimento que o perseguia há anos, uma lacuna que nenhum contrato milionário ou aquisição corporativa parecia preencher. A conversa com o Sr. Oliveira foi breve e direta. Ricardo, como sempre, demonstrou sua habilidade em negociações, garantindo mais um acordo vantajoso para seu conglomerado. Ao desligar o telefone, ele se recostou em sua cadeira de couro, permitindo-se um momento de reflexão. Seus olhos vagaram pelo escritório, repleto de símbolos de seu sucesso. Quadros de artistas renomados adornavam as paredes. Uma coleção de relógios de luxo ocupava uma vitrine e sobre sua mesa repousava o troféu de Empresário do Ano, concedido pela Câmara de Comércio de São Paulo. Tudo isso era resultado de anos de trabalho árduo, sacrifícios e uma ambição que muitos consideravam desmedida. Ricardo havia construído seu império do zero, superando obstáculos que teriam feito muitos desistirem. Mas a que custo? Ele se levantou, caminhando até um pequeno bar no canto do escritório. Serviu-se de um dedo de uísque escocês envelhecido por 25 anos, um prazer que raramente se permitia durante o expediente. O líquido âmbar girou no copo de cristal, hipnotizando-o momentaneamente. Ricardo pensou em sua vida pessoal, ou na falta dela. Não tinha amigos verdadeiros, apenas contatos comerciais e aliados estratégicos. Seu último relacionamento amoroso havia terminado há anos, deixando apenas lembranças amargas e a certeza de que o amor não tinha lugar em sua busca pelo sucesso. Família? A palavra soava estranha em sua mente. Seus pais haviam falecido há muito tempo, e ele nunca se dera ao trabalho de formar sua própria família. A ideia de ter filhos sempre pareceu um risco desnecessário, uma distração de seus objetivos. O telefone tocou novamente, trazendo-o de volta à realidade. Era Camila, lembrando-o do jantar com potenciais investidores marcado para aquela noite. Ricardo engoliu o resto do uísque de uma vez, sentindo o calor da bebida se espalhar por seu peito. Obrigado, Camila. Estarei saindo em 15 minutos. Por favor, certifique-se de que o motorista esteja pronto. Ele caminhou até o banheiro privativo anexo ao escritório, observando seu reflexo no espelho. O terno italiano sob medida, o relógio de platina no pulso, os sapatos de couro italiano, tudo gritava sucesso e poder. Mas os olhos que o encaravam de volta pareciam vazios, como se algo fundamental estivesse faltando. Ricardo ajustou a gravata mais uma vez, ensaiando o sorriso que usaria durante o jantar. Era um sorriso praticado,
calculado para inspirar confiança e transmitir autoridade. Mas não alcançava seus olhos. Ao sair do banheiro, ele pegou sua pasta de couro e deu uma última olhada em seu reino. O escritório era um testemunho de tudo o que ele havia conquistado, mas também um lembrete de tudo o que havia sacrificado. Mais um dia, mais uma conquista, murmurou para si mesmo, uma frase que havia se tornado quase um mantra ao longo dos anos. Enquanto caminhava em direção ao elevador privativo, Ricardo não podia imaginar que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Em poucos dias, uma viagem de negócios aparentemente rotineira o colocaria em um caminho de autodescoberta e reconciliação que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre sucesso e felicidade. O elevador desceu silenciosamente, levando-o para mais uma noite de negociações e networking. Mas enquanto as portas se fechavam por um breve momento, Ricardo Mendes permitiu-se questionar se o preço que havia pago por seu sucesso não tinha sido alto demais. O jato particular de Ricardo Mendes cortava o céu azul do Brasil, deixando para trás a agitação de São Paulo. Sentado confortavelmente em sua poltrona de couro, o empresário revisava os últimos detalhes para a reunião que o aguardava em Manaus. A expansão de seus negócios para a região amazônica era um passo ousado, mas Ricardo estava confiante de que seria mais um sucesso em sua carreira. Senhor Mendes, a voz do piloto soou pelo intercomunicador. Lamento informar, mas estamos enfrentando condições meteorológicas adversas. Teremos que fazer um pouso não programado no aeroporto regional de Santarém. Ricardo franziu o senho, a irritação evidente em seu rosto. Atrasos não faziam parte de seu vocabulário. Quanto tempo isso vai nos atrasar, piloto? É difícil prever, senhor. Dependerá da evolução das condições climáticas. Pode ser questão de algumas horas ou talvez tenhamos que passar a noite. O empresário suspirou profundamente, massageando as têmporas. A ideia de ficar preso em uma cidade pequena, longe de seus compromissos e da infraestrutura a que estava acostumado, era no mínimo desagradável. Mas ele sabia que não havia alternativa. Entendido. Faça o que for necessário para garantir nossa segurança, respondeu Ricardo, sua voz controlada, mas com um toque de frustração. Quando o avião finalmente pousou no pequeno aeroporto de Santarém, Ricardo se viu em um mundo completamente diferente do seu habitual. O terminal era simples, quase rústico comparado aos aeroportos internacionais que frequentava. O calor úmido da Amazônia o atingiu assim que desceu a escada do avião, fazendo-o afrouxar instintivamente a gravata. Senhor Mendes, chamou sua assistente Camila, que o acompanhava na viagem. Consegui reservar uma sala VIP para o senhor. Não é nada comparado ao que estamos acostumados, mas ao menos terá privacidade para trabalhar enquanto esperamos. Ricardo assentiu, grato pela eficiência de Camila. Enquanto caminhavam pelo terminal, ele não pôde deixar de notar o contraste entre seu terno impecável e as roupas simples dos outros passageiros e funcionários do aeroporto. Sentia-se como um peixe fora d'água, deslocado neste ambiente tão distante de seu mundo de arranha-céus e salas de reunião. A sala VIP, como Camila havia alertado, era modesta. Uma mesa simples, algumas cadeiras e um sofá constituíam todo o mobiliário. Ricardo se acomodou abrindo seu laptop e espalhando alguns documentos sobre a mesa. Estava determinado a aproveitar esse tempo inesperado para adiantar trabalho. Camila, por favor, tente entrar em contato com nossa equipe em Manaus. Precisamos reagendar a reunião e... Ele parou abruptamente, seu olhar fixo na janela da sala. Lá fora, no saguão principal do aeroporto, uma cena inusitada se desenrolava. Um pequeno grupo de pessoas havia se formado em torno de uma figura. Ricardo não conseguia ver claramente, mas parecia ser uma mulher idosa. O que chamou sua atenção, no entanto, não foi a visão, mas o som. Uma melodia suave e melancólica flutuava no ar, atravessando as paredes da sala VIP e alcançando seus ouvidos. Era uma canção simples, cantada com uma voz que carregava anos de experiência e emoção. Ricardo se viu incapaz de continuar sua frase, totalmente absorto pela música. Senhor Mendes, está tudo bem? Camila perguntou, preocupada com o súbito silêncio de seu chefe. Ricardo não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos na cena além da janela,
mas sua mente parecia estar em outro lugar, em outro tempo. A melodia evocava algo dentro dele, uma memória há muito enterrada, um sentimento que ele não conseguia nomear. Essa música, ele murmurou mais para si mesmo do que para Camila. Eu conheço essa música. Sem pensar duas vezes, Ricardo se levantou e caminhou em direção à porta. Camila, surpresa com a atitude incomum de seu chefe, tentou intervir. Senhor Mendes, e quanto aos documentos? A reunião. Mas Ricardo já estava no corredor, movendo-se como se estivesse em transe, guiado apenas pela melodia que parecia chamá-lo. Ele atravessou o pequeno terminal, seus passos ecoando no piso de cerâmica até chegar ao saguão principal. Ali, no centro de um pequeno grupo de espectadores, estava uma senhora de cabelos grisalhos, sentada em um banco simples. Suas mãos enrugadas seguravam um violão gasto pelo tempo, e sua voz, embora frágil, carregava uma emoção que tocava a todos ao seu redor. Ricardo parou a alguns metros de distância, incapaz de se aproximar mais. A música o envolveu completamente, trazendo à tona lembranças que ele pensava ter perdido para sempre. Flashes de uma infância distante passavam por sua mente. O cheiro de café pela manhã, o som de risos, o calor de um abraço. A canção falava de saudade, de um amor perdido e da esperança de um reencontro. Cada palavra parecia ter sido escolhida especificamente para ele, como se a cantora estivesse desvendando os segredos mais profundos de sua alma. Quando a música chegou ao fim, Ricardo percebeu que seus olhos estavam úmidos. Ele piscou rapidamente, tentando recuperar a compostura. Foi então que seus olhos encontraram os da senhora. O tempo pareceu congelar. A senhora o olhava com uma intensidade que o deixou desconcertado. Havia algo em seus olhos, uma mistura de surpresa, reconhecimento e uma emoção que Ricardo não conseguia decifrar. Lentamente, como se movida por uma força maior que ela mesma, a senhora se levantou. Seus lábios se moveram, formando uma palavra que Ricardo não pôde ouvir, mas que sentiu ressoar em cada fibra de seu ser. Ricardo. O nome, pronunciado com uma mistura de incerteza e esperança, atingiu-o como um raio. Memórias há muito suprimidas começaram a emergir. Uma casa simples nos subúrbios de São Paulo, o cheiro de pão recém-assado, uma voz suave cantando para afastar os medos de uma noite de tempestade. Mãe? A palavra escapou de seus lábios antes que ele pudesse se conter, carregada de décadas de emoções reprimidas. O mundo ao redor de Ricardo Mendes pareceu desaparecer. Naquele momento não havia mais o empresário bem-sucedido, o homem que construíra um império. Havia apenas um menino perdido, finalmente encontrando o caminho de volta para casa. A senhora deu um passo em sua direção, suas mãos trêmulas estendidas como se quisesse tocá-lo, mas temesse que ele pudesse desaparecer. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto enrugado, cada uma carregando anos de dor e saudade. Ricardo permaneceu imóvel, lutando contra a torrente de emoções que ameaçava engolfá-lo. Parte dele queria correr, fugir deste confronto com um passado que ele havia se esforçado tanto para esquecer. Mas outra parte, uma parte que ele mal reconhecia, ansiava por se entregar a este momento, por finalmente preencher o vazio que o consumia há tantos anos. O saguão do aeroporto, antes cheio de vozes e movimentação, agora estava em silêncio. Todos os presentes pareciam sentir a importância do momento que se desenrolava diante deles. Um reencontro décadas atrasado entre mãe e filho. Foi a senhora quem finalmente quebrou o impasse. Com passos hesitantes, ela se aproximou de Ricardo. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas dificuldades, se iluminou com um sorriso terno e amoroso. "Meu filho", ela disse, sua voz embargada pela emoção. "Depois de tanto tempo, você voltou para mim." As palavras atingiram Ricardo como uma onda, derrubando as últimas barreiras que ele havia erguido ao longo dos anos. Sem pensar, ele se viu envolvendo a frágil figura de sua mãe em um abraço, um gesto que ele não sabia que ainda era capaz de fazer. O cheiro familiar, a textura de seu cabelo grisalho, o calor de seu corpo, tudo isso desencadeou uma avalanche de memórias e emoções em Ricardo. Lágrimas que ele não derramava há décadas começaram a fluir livremente, molhando o ombro de sua mãe.
Por um momento, o tempo pareceu parar. O homem de negócios implacável, o milionário sem coração, o workaholic obsessivo, todas essas facetas de Ricardo Mendes se dissolveram, deixando apenas o filho que, finalmente, havia encontrado o caminho de volta para casa. Mas, mesmo enquanto se entregava a este momento de reencontro, uma parte de Ricardo permanecia alerta, cautelosa. Anos de desconfiança e ceticismo não podiam ser apagados em um instante. Perguntas começaram a surgir em sua mente. Por que ela o deixou? Onde esteve todos esses anos? Por que agora? Lentamente, ele se afastou do abraço, olhando nos olhos de sua mãe. Viu neles uma mistura de amor, arrependimento e algo mais, medo, culpa. Ricardo percebeu que esta reunião inesperada era apenas o começo. Havia uma história a ser contada, verdades a serem reveladas. O destino, através de um atraso de voo e uma canção familiar, havia orquestrado este encontro. Agora, cabia a Ricardo decidir o que fazer com esta segunda chance que lhe fora concedida. Enfrentar seu passado ou continuar fugindo dele. Abrir seu coração para o amor maternal ou se refugiar na segurança de seu mundo corporativo. Enquanto o burburinho no aeroporto lentamente retornava, Ricardo Mendes se viu no limiar de uma jornada que prometia mudar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, sua vida e o verdadeiro significado de sucesso. O burburinho no aeroporto de Santarém gradualmente retomou seu ritmo normal, mas para Ricardo Mendes o mundo havia mudado irrevocavelmente. Ali, diante dele, estava a mulher que ele acreditava ter perdido para sempre, sua mãe. O choque inicial do reencontro deu lugar a uma mistura conflituosa de emoções: alegria, confusão, raiva e, acima de tudo, uma profunda necessidade de respostas. Senhor Mendes, a voz de Camila, sua assistente, cortou o momento. Ela havia seguido Ricardo até o saguão, preocupada com seu comportamento incomum. Está tudo bem? Quem é essa senhora? Ricardo respirou fundo, tentando recuperar sua compostura habitual. Camila, esta é minha mãe, ele disse, as palavras soando estranhas em seus próprios ouvidos. Por favor, cancele todos os meus compromissos para as próximas 24 horas. Eu preciso de tempo. Camila, visivelmente surpresa, assentiu e se afastou discretamente, deixando Ricardo e sua mãe sozinhos em meio à multidão do aeroporto. Meu filho, a senhora começou, sua voz trêmula de emoção. Eu nem sei por onde começar. Há tanto para explicar. Ricardo ergueu a mão, interrompendo-a. Não aqui, ele disse, olhando ao redor e notando os olhares curiosos dos transeuntes. Vamos para um lugar mais privado. Guiando sua mãe gentilmente pelo braço, Ricardo a conduziu de volta à sala VIP que havia abandonado minutos antes. Ao entrarem, ele fechou a porta, isolando-os do mundo exterior. Por um momento, ficaram em silêncio, o peso de décadas de separação pairando entre eles. Qual é o seu nome? Ricardo perguntou subitamente, percebendo que nem isso ele sabia com certeza. Helena, ela respondeu suavemente. Helena Mendes. Ricardo assentiu, absorvendo a informação. Helena, sua mãe, uma estranha familiar. Por quê? Ele finalmente perguntou, sua voz carregada de emoção contida. Por que você me deixou? Todos esses anos, eu pensei que você tinha me abandonado por escolha própria. Helena fechou os olhos, como se a pergunta a tivesse atingido fisicamente. Quando os reabriu, estavam marejados de lágrimas. Oh, Ricardo, eu nunca quis deixá-lo. Você era... a coisa mais preciosa da minha vida. Mas as circunstâncias... Ela fez uma pausa, parecendo reunir coragem para continuar. Seu pai, ele se envolveu com pessoas perigosas. Contraiu dívidas enormes, dívidas que não poderia pagar. Essas pessoas, elas ameaçaram nos machucar você. Ricardo escutava, incrédulo. Esta história contradizia tudo o que ele acreditava saber sobre seu passado. Mas os tios que me criaram, eles disseram que você tinha partido, que não queria ser mãe. Helena balançou a cabeça tristemente. Eles eram aliados de seu pai. Parte do acordo para manter você seguro era que eu desaparecesse completamente. Eles pintaram essa imagem de mim para que você não me procurasse. As revelações atingiam Ricardo como ondas,
cada uma mais impactante que a anterior. Memórias de sua infância, que ele havia suprimido por tanto tempo, começaram a ressurgir. Lembrou-se dos olhares trocados entre seus tios, das conversas abruptamente interrompidas quando ele entrava no cômodo, das respostas evasivas sempre que perguntava sobre sua mãe. Mas por que agora? Ele questionou, uma ponta de amargura em sua voz. Por que depois de tantos anos? Helena suspirou profundamente. Eu nunca parei de te procurar, Ricardo. Mesmo de longe, eu acompanhava sua vida através de notícias, redes sociais. Vi você se tornar o homem bem-sucedido que é hoje. Mas as ameaças, elas só cessaram recentemente. As pessoas envolvidas, bem, digamos que o tempo resolveu muitos problemas. Ela fez uma pausa, alcançando sua bolsa gasta. De dentro, retirou um envelope amarelado pelo tempo. Eu guardei cada cartão, cada desenho que você fez quando era pequeno. Relíquias de um tempo em que éramos inseparáveis. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao abri-lo, foi inundado por uma onda de emoções ao ver seus próprios desenhos infantis, preservados cuidadosamente por todos esses anos. Casas coloridas, figuras de palito representando ele e sua mãe de mãos dadas, mensagens de "Eu te amo", escritas em letra infantil. Eu não sei o que dizer, Ricardo murmurou, sua voz embargada. A realidade que ele construiu ao longo de décadas estava desmoronando diante de seus olhos. Helena se aproximou hesitantemente, colocando uma mão gentil sobre o braço de seu filho. Eu sei que é muito para absorver, meu querido. Não espero que você me perdoe imediatamente. Só peço a chance de explicar, de tentar reconstruir o que perdemos. Ricardo olhou para sua mãe, realmente a vendo pela primeira vez. Notou as marcas do tempo em seu rosto, as rugas de preocupação, os olhos cansados, mas ainda cheios de amor. Percebeu que ela também havia sofrido, talvez até mais do que ele. Eu passei tanto tempo construindo muros, Ricardo confessou. Convenci-me de que não precisava de ninguém, que o sucesso e o dinheiro eram tudo o que importava. Mas sempre houve esse vazio. Helena assentiu compreensivamente. O sucesso é uma armadura brilhante, meu filho, mas às vezes ele esconde feridas profundas. As palavras de sua mãe atingiram Ricardo como um raio de clareza. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu ser verdadeiramente vulnerável. Eu senti sua falta. Ele sussurrou, sua voz quase inaudível. Todos os dias. O abraço que se seguiu foi diferente do primeiro no saguão do aeroporto. Desta vez, não havia choque ou hesitação. Era um abraço de reconexão, de perdão nascente, de um filho reencontrando não apenas sua mãe, mas uma parte de si mesmo que havia sido enterrada há muito tempo. Enquanto se abraçavam, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. O vazio que o perseguia por tanto tempo começou a se preencher com algo que ele mal reconhecia. Esperança. Esperança de cura, de redenção, de uma segunda chance para ambos. No entanto, mesmo neste momento de emoção, uma parte pragmática de Ricardo permanecia alerta. Haveria mais para esta história? Que outras revelações o aguardavam? E como isso afetaria a vida cuidadosamente construída que ele levava? Afastando-se gentilmente do abraço, Ricardo olhou nos olhos de sua mãe. Temos muito o que conversar, ele disse, sua voz mais suave do que o habitual. Quero saber tudo, cada detalhe. Helena assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sim, meu filho, há muito a ser dito, mas temos tempo agora. Finalmente temos tempo. Naquele momento, o som de uma turbina de avião cortou o ar, lembrando-os de onde estavam. O mundo lá fora continuava girando, alheio ao drama que se desenrolava naquela pequena sala VIP. Ricardo olhou para o relógio, consciente de seus compromissos abandonados, das reuniões canceladas, dos negócios em espera. Pela primeira vez em sua vida adulta, nada disso parecia importante. Mãe, ele disse a palavra ainda estranha em sua língua, você gostaria de jantar comigo esta noite? Podemos conversar mais, tentar entender tudo isso. O rosto de Helena se iluminou com um sorriso radiante, anos parecendo se dissipar de suas feições. Nada me faria mais feliz, meu querido. Enquanto saíam juntos da sala VIP, Ricardo se viu em um território desconhecido.
O homem que entrou naquele aeroporto não era o mesmo que saía agora. O futuro, antes tão claramente definido por metas e aquisições, agora se abria em possibilidades inexploradas. Uma coisa era certa: a melodia que o trouxera até ali havia desencadeado uma sinfonia de mudanças em sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendes estava ansioso para ouvir cada nota. O restaurante escolhido por Ricardo era o melhor que a pequena cidade de Santarém podia oferecer. Localizado à beira do rio Tapajós, oferecia uma vista deslumbrante do encontro das águas com o rio Amazonas. As luzes suaves e a decoração rústica, mas elegante, criavam uma atmosfera acolhedora, ideal para uma conversa íntima e há muito adiada. Ricardo e Helena estavam sentados em uma mesa discreta no canto do restaurante. O empresário havia trocado seu terno impecável por uma camisa mais casual, numa tentativa inconsciente de se aproximar do ambiente e talvez de sua mãe. Helena, por sua vez, usava um vestido simples, mas bem cuidado, que realçava sua dignidade natural. Um silêncio incômodo pairava entre eles, quebrado apenas pelo som suave das águas do rio e o tilintar ocasional de talheres. Ambos pareciam não saber por onde começar, o peso de décadas de separação tornando cada palavra potencialmente explosiva. Foi Helena quem finalmente quebrou o gelo. "Ricardo", ela começou, sua voz suave. "Sei que deve ter 1000 perguntas. Por onde gostaria de começar?" Ricardo tomou um gole de seu vinho, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. "Acho que gostaria de entender melhor o que aconteceu. Você mencionou meu pai, dívidas, mas ainda há tantas lacunas." Helena assentiu, seus olhos se enchendo de uma tristeza antiga. Seu pai, Antônio, era um homem sonhador. Sempre tinha um novo projeto, uma nova ideia para ficar rico. No começo, isso me encantava. Sua energia, seu otimismo. Mas com o tempo, percebi que ele estava disposto a correr riscos cada vez maiores. Ela fez uma pausa, tomando um gole de água antes de continuar. "Quando você tinha 5 anos, Antônio se envolveu com pessoas perigosas. Prometeram retornos rápidos, lucros astronômicos. Ele investiu tudo o que tínhamos e mais um pouco. Quando o esquema desmoronou, nos vimos afundados em dívidas." Ricardo escutava atentamente, memórias vagas de sua infância começando a fazer sentido. Lembrou-se de discussões abafadas durante a noite, do rosto preocupado de sua mãe, da ausência cada vez mais frequente de seu pai. As ameaças começaram sutis no início, Helena continuou. Telefonemas, cartas, mas logo se tornaram mais agressivas. "Um dia um homem me abordou quando eu te buscava na escola. Ele disse que se as dívidas não fossem pagas, você seria o primeiro a sofrer as consequências." A voz de Helena tremeu ao relembrar aquele momento. Ricardo, instintivamente, estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de sua mãe. O gesto, simples mas carregado de significado, pareceu dar a ela forças para continuar. "Eu fiquei desesperada. Implorei a Antônio para buscar ajuda para irmos à polícia. Mas ele estava convencido de que poderia resolver tudo com mais um negócio, mais um esquema. Foi então que seus tios entraram em cena." Ricardo franziu o senho. "Meus tios? Eles sempre me disseram que você tinha nos abandonado." Helena balançou a cabeça tristemente. "Eles eram parceiros de negócios do seu pai. Quando a situação ficou insustentável, propuseram um acordo. Eles assumiriam parte das dívidas e cuidariam de você, me mantendo afastada. A ideia era que, sem você por perto, eu não seria mais uma vulnerabilidade que os credores poderiam explorar." "Mas por que mentir para mim?" Ricardo perguntou, a mágoa evidente em sua voz. "Por que me fazer acreditar que você tinha me abandonado?" "Acredito que foi uma forma de garantir que você não me procurasse", Helena respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "Se você me odiasse, não haveria risco de tentarmos nos reconectar e colocar tudo a perder." Ricardo sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva pelos anos de mentiras, tristeza pela dor que sua mãe havia suportado, confusão sobre como processar essas novas informações. "E meu pai?" Ele perguntou após um momento de silêncio. "O que aconteceu com ele?" Helena suspirou profundamente. "Antônio desapareceu pouco depois que você foi viver com seus tios. Nunca mais tive notícias dele."
Por anos, vivi com medo de que algo terrível tivesse acontecido, mas também com a esperança de que ele tivesse encontrado uma saída e um dia voltaria para nos reunir. Ricardo absorveu a informação, percebendo que o mistério em torno de seu pai era mais uma peça do quebra-cabeça de seu passado que precisava ser resolvida. Todos esses anos, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. Construí minha vida, meu império, baseado em uma mentira. Usei a raiva e o ressentimento como combustível para o sucesso. Helena o olhou com compreensão e uma ponta de orgulho. Você se tornou um homem incrível, Ricardo. Forte, bem-sucedido. Mas não posso deixar de me perguntar a que custo. As palavras de sua mãe atingiram Ricardo profundamente. Pela primeira vez, ele se permitiu questionar as escolhas que havia feito, as prioridades que havia estabelecido em sua vida. Eu não sei quem sou sem essa raiva, ele admitiu, sua voz quase um sussurro. Passei tanto tempo construindo muros, me protegendo, que não sei se ainda sou capaz de deixar alguém entrar. Helena estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto de seu filho. Nunca é tarde para recomeçar, meu querido. O coração tem uma capacidade incrível de cura e crescimento, quando damos a ele a chance. Naquele momento, o celular de Ricardo vibrou insistentemente. Ele o pegou, vendo o nome de seu assistente pessoal na tela. Com um suspiro, ele silenciou o aparelho. Problemas no trabalho? Helena perguntou, notando a expressão tensa de Ricardo. Nada que não possa esperar, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a facilidade com que colocava de lado suas responsabilidades profissionais. Isso aqui agora é mais importante. Um sorriso caloroso iluminou o rosto de Helena. Sabe, ela começou, um brilho nostálgico em seus olhos. Quando você era pequeno, adorava quando eu cantava para você antes de dormir, especialmente em noites de tempestade. Ricardo sentiu um nó na garganta. A música no aeroporto era uma dessas canções, não era? Helena assentiu. Sim. Eu nunca deixei de cantar essas músicas, sabe? Era minha forma de me sentir conectada a você, mesmo estando tão longe. As palavras de Helena desencadearam uma torrente de emoções em Ricardo. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. O cheiro do shampoo de sua mãe, o som de sua risada, a sensação de segurança em seus braços. Mãe, ele disse a palavra ainda estranha em sua boca, eu não sei se posso prometer que tudo será como antes. Há muito a processar, muito a entender. Mas eu quero tentar. Quero conhecer você novamente. Os olhos de Helena brilharam com esperança e amor. É tudo o que eu poderia pedir, meu filho. Um dia de cada vez, uma conversa de cada vez. Temos uma vida inteira para recuperar. Enquanto a noite avançava, mãe e filho continuaram sua conversa, navegando cuidadosamente através de anos de ausência e mal-entendidos. A cada palavra trocada, cada história compartilhada, as barreiras que Ricardo havia erguido ao longo dos anos começavam lentamente a se desfazer. Do lado de fora do restaurante, as águas do Tapajós e do Amazonas continuavam seu eterno encontro, misturando-se e seguindo juntas. Para Ricardo e Helena, era um lembrete silencioso de que, às vezes, caminhos separados podem se reunir novamente, formando algo novo e inesperado. À medida que a noite chegava ao fim, Ricardo se viu enfrentando uma encruzilhada. Sua vida, cuidadosamente planejada e controlada, havia sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. As decisões que tomasse nos próximos dias moldariam não apenas seu futuro, mas também redefiniriam seu passado e presente. Olhando para sua mãe através da mesa, Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de estar verdadeiramente em casa. O sol mal havia nascido quando Ricardo acordou em seu quarto de hotel em Santarém. Por um momento ficou desorientado, as memórias da noite anterior misturando-se com a realidade do novo dia. O reencontro com sua mãe, as revelações sobre seu passado, tudo parecia quase um sonho. Sentando-se na cama, Ricardo pegou seu celular. A tela estava repleta de notificações, chamadas perdidas, e-mails urgentes, mensagens de texto de sua equipe em São Paulo. A realidade de sua vida corporativa batia à porta, exigindo sua atenção. Com um suspiro, ele começou a navegar pelas mensagens.
A maioria eram atualizações sobre negócios em andamento, mas uma em particular chamou sua atenção. Era de Carlos, seu assistente pessoal há mais de uma década. Sr. Mendes, situação crítica. Vazamento de informações sobre o projeto Amazônia. Imprensa especulando. Investidores nervosos. Precisamos de você de volta imediatamente. Ricardo sentiu um peso no estômago. O projeto Amazônia era sua mais recente e ambiciosa empreitada. Um complexo de resorts ecológicos que prometia revolucionar o turismo sustentável na região. Mas o projeto também enfrentava forte oposição de grupos ambientalistas e comunidades locais. Enquanto se preparava para o dia, a mente de Ricardo oscilava entre a crise empresarial e os eventos pessoais das últimas 24 horas. Ele havia combinado de tomar café da manhã com Helena. Como poderia conciliar esse momento precioso de reconexão com as demandas urgentes de seus negócios? Descendo para o restaurante do hotel, Ricardo avistou sua mãe já sentada em uma mesa, olhando pela janela para o rio. Por um momento ele se permitiu observá-la, notando como ela parecia frágil e forte ao mesmo tempo. "Bom dia, mãe", ele disse aproximando-se. Helena se virou, um sorriso iluminando seu rosto. "Bom dia, meu filho. Dormiu bem?" Ricardo assentiu, sentando-se. "Sim, embora as coisas estejam um pouco complicadas no trabalho." A expressão de Helena mudou sutilmente, uma mistura de preocupação e compreensão. "Entendo. Imagino que seja difícil se desconectar completamente, especialmente de forma tão repentina." "É um projeto importante", Ricardo explicou, sentindo-se estranhamente compelido a justificar-se. "Algo em que venho trabalhando há anos, e agora parece que há problemas." Helena o observou por um momento antes de falar. "Sabe, Ricardo, sempre admirei sua dedicação. Mesmo de longe, acompanhando sua carreira pelos jornais, via como você se entregava a cada empreitada." Suas palavras tocaram Ricardo de uma forma inesperada. A ideia de que sua mãe o observava à distância, orgulhosa de suas conquistas, era algo que ele nunca havia considerado. Mas Helena continuou, sua voz suave. "Às vezes me perguntava se você encontrava tempo para si mesmo, para as pequenas alegrias da vida." Ricardo abriu a boca para responder, mas foi interrompido pela chegada do garçom. Enquanto faziam seus pedidos, ele refletia sobre as palavras de sua mãe. Era verdade que sua vida havia se tornado uma busca incessante por sucesso e reconhecimento. Quando foi a última vez que ele realmente tirou um tempo para si? "Mãe", ele começou após o garçom se afastar, "eu aprecio sua preocupação, mas este projeto é mais do que apenas negócios. É uma chance de fazer algo realmente significativo, de deixar um legado positivo." Helena o olhou com curiosidade. "Conte-me mais sobre isso. O que torna este projeto tão especial para você?" Por um momento, Ricardo hesitou. Não estava acostumado a compartilhar os detalhes de seus negócios com ninguém fora de sua equipe. Mas algo na expressão de genuíno interesse de sua mãe o encorajou. "É um complexo de resorts ecológicos na Amazônia", ele explicou. "A ideia é criar uma experiência turística que seja completamente sustentável, que respeite e valorize o ambiente e as comunidades locais. Queremos mostrar que é possível conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental." Os olhos de Helena brilharam com uma mistura de orgulho e preocupação. "Isso soa incrível, Ricardo. Mas imagino que seja um projeto complexo, com muitos desafios." Ricardo assentiu, sentindo um alívio inesperado em poder compartilhar suas preocupações. "Sim, há muita oposição. Alguns grupos acham que qualquer tipo de desenvolvimento na Amazônia é prejudicial. E agora parece que houve um vazamento de informações, o que está causando ainda mais problemas." Helena estendeu a mão, tocando gentilmente o braço de seu filho. "Você parece realmente apaixonado por esse projeto. É bom ver que, além do sucesso financeiro, você se preocupa em fazer a diferença." Suas palavras tocaram Ricardo profundamente. Por anos ele havia se convencido de que sua busca por sucesso era puramente egoísta, uma forma de provar seu valor. Mas agora, vendo seu trabalho através dos olhos de sua mãe, ele percebia que havia algo mais. O momento foi interrompido pelo som insistente do celular de Ricardo. Era Carlos novamente. "Desculpe", Ricardo murmurou, levantando-se. "Preciso atender isso."
Afastando-se alguns passos da mesa, ele atendeu a chamada. Carlos, o que está acontecendo? A voz de seu assistente soava tensa. Senhor Mendes, a situação está se agravando. A imprensa está especulando sobre possíveis impactos ambientais do projeto. Alguns investidores estão ameaçando retirar seu apoio. Precisamos de uma declaração oficial o mais rápido possível. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Entendo. Prepare um comunicado preliminar. Estarei de volta a São Paulo ainda hoje para lidar com isso pessoalmente. Encerrando a chamada, ele retornou à mesa onde Helena o esperava pacientemente. Problemas sérios? Ela perguntou, sua voz cheia de compreensão. Ricardo assentiu, sentindo-se dividido. Sim, preciso voltar a São Paulo hoje. Eu sinto muito, mãe. Sei que acabamos de nos reencontrar, mas... Helena o interrompeu gentilmente. Não se desculpe, meu filho. Eu entendo. Sua vida não pode parar só porque nos reencontramos. Além disso, ela acrescentou com um sorriso, não pretendo desaparecer novamente. Estarei aqui quando você resolver essas questões. As palavras de sua mãe trouxeram a Ricardo um alívio que ele não sabia que precisava. Obrigado por entender, ele disse, sua voz carregada de emoção. Prometo que voltaremos a nos ver em breve. Há ainda tanto para conversarmos, para recuperarmos. Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Estarei esperando, meu querido. E Ricardo, lembre-se de que não importa o que aconteça com esse projeto ou qualquer outro aspecto da sua vida, você é muito mais do que suas realizações profissionais. Você é meu filho e eu te amo incondicionalmente. As palavras de Helena atingiram Ricardo como um raio, despertando emoções que ele havia suprimido por anos. Impulsivamente, ele se levantou e abraçou sua mãe, sentindo o calor e o amor que havia perdido por tanto tempo. Enquanto se preparava para partir, Ricardo sentia-se dividido entre dois mundos, o familiar terreno dos negócios e desafios corporativos e o recém-redescoberto território do amor familiar e conexões emocionais. A tempestade que se formava em torno de seu projeto na Amazônia exigia sua atenção imediata, mas uma parte dele ansiava por explorar mais esse novo capítulo com sua mãe. No táxi a caminho do aeroporto, Ricardo olhou pela janela, observando as águas do rio Tapajós. Assim como aquelas águas se misturavam e seguiam seu curso, ele percebeu que sua vida estava prestes a tomar um novo rumo. O desafio seria encontrar um equilíbrio entre o homem de negócios que ele havia se tornado e o filho que estava redescobrindo ser. Com um último olhar para trás, na direção do hotel onde deixara sua mãe, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele voltaria. E quando o fizesse, estaria pronto para abraçar não apenas seu passado redescoberto, mas também um futuro que incluísse tanto sucesso profissional quanto conexões pessoais significativas. O avião decolou, levando Ricardo de volta a São Paulo e à tempestade que o aguardava. Mas pela primeira vez em anos ele não se sentia sozinho enfrentando os desafios à sua frente. O calor do abraço de sua mãe e a promessa de um reencontro futuro o acompanhavam, como um farol guiando-o através da tormenta que estava por vir. O jato particular de Ricardo Mendes cortava o céu em direção a São Paulo, deixando para trás as águas calmas do rio Tapajós e o reencontro emocionante com sua mãe. Enquanto a aeronave atravessava nuvens carregadas, Ricardo sentia que estava literalmente voando em direção a uma tempestade, tanto no sentido meteorológico quanto metafórico. Sentado em sua poltrona de couro, ele revisava freneticamente e-mails e relatórios em seu tablet. O vazamento de informações sobre o projeto Amazônia havia criado um verdadeiro furacão midiático. Manchetes sensacionalistas gritavam sobre destruição ambiental, deslocamento de comunidades indígenas e corrupção corporativa. Era como se, de repente, todo o trabalho cuidadoso de anos estivesse desmoronando diante de seus olhos. Senhor Mendes, a voz de Camila, sua assistente, interrompeu seus pensamentos. Carlos está na linha. Ele diz que é urgente. Ricardo assentiu, colocando o fone de ouvido. Carlos, me atualize. A voz tensa de seu assistente pessoal encheu seus ouvidos. Chefe, a situação piorou.
A Greenpeace e outras ONGs ambientais estão organizando protestos em frente à nossa sede. As ações da empresa caíram 15% desde ontem. E há mais. Ricardo sentiu seu estômago afundar. O que mais, Carlos? Houve uma pausa do outro lado da linha antes de Carlos continuar. Recebemos uma intimação do Ministério Público. Eles querem investigar possíveis irregularidades no processo de licenciamento ambiental do projeto. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Entendo. Prepare uma reunião de emergência com a diretoria assim que eu pousar. E agende uma coletiva de imprensa para amanhã de manhã. Vamos enfrentar isso de frente. Após encerrar a chamada, Ricardo olhou pela janela do avião. Lá embaixo, a vastidão verde da Amazônia dava lugar gradualmente às fazendas e, eventualmente, à selva de concreto de São Paulo. Era um lembrete visual da delicada balança entre preservação e desenvolvimento que seu projeto pretendia alcançar. Seus pensamentos vagaram para Helena, sua mãe recém-reencontrada. Que ironia do destino! No momento em que finalmente começava a reconectar-se com seu passado, seu futuro parecia estar desmoronando. Ricardo se perguntou o que ela pensaria de tudo isso, se entenderia a importância do que ele estava tentando realizar. O avião pousou no aeroporto de Congonhas sob uma chuva torrencial, como se o tempo refletisse a turbulência que Ricardo enfrentaria. Ao desembarcar, ele foi imediatamente cercado por uma equipe de segurança e assessores, todos falando ao mesmo tempo, bombardeando-o com atualizações e perguntas. "Chega!" ele finalmente exclamou erguendo a mão. O grupo silenciou imediatamente. "Vamos para o escritório. Lidaremos com tudo lá." O trajeto até a sede da empresa foi tenso. Através dos vidros escuros da SUV blindada, Ricardo podia ver grupos de manifestantes nas ruas, carregando cartazes com slogans como "Salvem a Amazônia" e "Fora Mendes". Era surreal ver seu nome associado a algo que ele considerava tão negativo. Ao chegar ao edifício sede de sua empresa, Ricardo foi recebido por Carlos, que parecia não ter dormido nas últimas 24 horas. "Chefe, a diretoria está reunida na sala de conferências. Trouxemos também nossa equipe jurídica e de relações públicas." Ricardo assentiu, ajustando a gravata. Antes de entrar na sala de reuniões, ele parou por um momento, fechando os olhos e respirando fundo. Por um breve instante, permitiu-se lembrar do abraço de sua mãe, da sensação de paz que havia experimentado em Santarém. Então, recompondo-se, ele empurrou as portas e entrou. A sala de conferências estava lotada. Executivos de alto escalão, advogados de expressão séria e especialistas em comunicação, todos olhando para ele em busca de liderança. Ricardo caminhou até a cabeceira da mesa, sua presença imediatamente comandando a atenção de todos. "Senhoras e senhores", ele começou, sua voz firme e controlada, "estamos enfrentando uma crise sem precedentes, mas quero deixar uma coisa clara. O Projeto Amazônia não é apenas mais um empreendimento. É o culminar de anos de pesquisa, planejamento e um compromisso genuíno com o desenvolvimento sustentável. Não vamos recuar diante da primeira tempestade." Por horas, a reunião se estendeu. Estratégias foram elaboradas, declarações redigidas e reescritas, planos de contingência desenvolvidos. Ricardo estava em seu elemento, navegando habilmente através das complexidades da situação, tomando decisões difíceis com a clareza e determinação que o haviam levado ao topo. No entanto, em meio a tudo isso, uma voz persistia no fundo de sua mente. A voz de Helena, perguntando se ele encontrava tempo para as pequenas alegrias da vida. Ricardo se pegou mais de uma vez, desejando poder compartilhar esse fardo com ela, ouvir sua perspectiva. Já passava da meia-noite quando a reunião finalmente terminou. A maioria dos executivos havia ido embora, deixando apenas Ricardo e Carlos na sala. "Carlos", Ricardo disse, esfregando os olhos cansados. "O que aconteceu exatamente? Como essas informações vazaram?" Carlos hesitou, parecendo desconfortável. "Chefe, nossas investigações preliminares apontam para... para uma fonte interna." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Interna? Você está me dizendo que temos um traidor entre nós?" "Não temos certeza ainda", Carlos respondeu cuidadosamente.
Mas os dados vazados eram altamente confidenciais. Apenas um pequeno grupo tinha acesso a eles. A mente de Ricardo girava. A ideia de que alguém em quem ele confiava pudesse ter traído não apenas a empresa, mas também sua visão pessoal, era devastadora. Subitamente, ele se sentiu muito sozinho. "Vá para casa, Carlos", ele disse finalmente. "Amanhã será um longo dia." Sozinho na sala de conferências, Ricardo caminhou até a janela. Lá fora, a chuva continuava caindo sobre São Paulo, transformando as luzes da cidade em um borrão aquoso. Ele pensou em como sua vida havia mudado drasticamente em apenas 48 horas. O reencontro com sua mãe, a crise no trabalho, a possível traição. Era como se o universo estivesse testando sua resiliência. Quase sem pensar, Ricardo pegou seu celular e discou um número. Após alguns toques, uma voz sonolenta atendeu. "Alô? Mãe", ele disse, sua voz traindo sua exaustão e vulnerabilidade. "Desculpe ligar tão tarde. Eu só precisava ouvir sua voz." Do outro lado da linha, Helena pareceu despertar completamente. "Ricardo, está tudo bem, meu filho?" Por um momento, Ricardo considerou mentir, dizer que estava tudo sob controle. Mas algo dentro dele se quebrou. "Não, mãe, não está tudo bem. Eu acho que estou perdendo tudo pelo que trabalhei." A voz de Helena era suave, mas firme. "Ricardo, escute-me. Você é mais forte e mais capaz do que pensa. Seja lá o que estiver enfrentando, lembre-se, você não está sozinho. Não mais." As palavras de sua mãe foram como um bálsamo para sua alma ferida. Pela primeira vez em anos, Ricardo permitiu-se ser vulnerável, compartilhando seus medos e incertezas. Helena ouviu pacientemente, oferecendo palavras de conforto e sabedoria. Quando finalmente desligou o telefone, Ricardo se sentiu diferente. O peso em seus ombros não havia desaparecido, mas parecia mais suportável. Olhando novamente para a cidade chuvosa lá fora, ele percebeu que a tempestade, tanto literal quanto metafórica, não havia passado. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes, um porto seguro. Pegando sua pasta, Ricardo se preparou para deixar o escritório. Amanhã seria outro dia de batalha, com a coletiva de imprensa e mais desafios pela frente. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não enfrentaria esses desafios completamente sozinho. Enquanto descia no elevador vazio, Ricardo refletiu sobre como sua vida havia se transformado em tão pouco tempo. O homem que havia subido aquele mesmo elevador 2 dias atrás não era o mesmo que descia agora. E talvez, pensou ele, essa transformação fosse exatamente o que ele precisava para enfrentar os desafios que estavam por vir. A chuva continuava caindo quando Ricardo saiu do prédio, mas agora ele a via de forma diferente. Não era apenas uma tempestade a ser temida, mas também uma oportunidade de renovação. Com esse pensamento em mente, ele caminhou em direção ao futuro incerto, mas não mais sozinho. A manhã chegou rápido demais para Ricardo Mendes. Após uma noite inquieta, ele se viu diante do espelho de seu apartamento de cobertura, ajustando a gravata com dedos ligeiramente trêmulos. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 horas, e ele sabia que cada palavra, cada gesto, seria minuciosamente analisado. Enquanto se preparava, seus pensamentos oscilavam entre a crise iminente e a conversa que tivera com sua mãe na noite anterior. A voz de Helena, cheia de amor e apoio incondicional, ecoava em sua mente, dando-lhe uma força que ele não sabia que precisava. O telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Era Carlos. "Chefe, estou no lobby. O carro está pronto." "Estou descendo", respondeu Ricardo, dando uma última olhada no espelho. No trajeto para a sede da empresa, as ruas de São Paulo pareciam mais hostis do que nunca. Manifestantes se aglomeravam em vários pontos, seus cartazes e gritos ecoando a raiva contra o Projeto Amazônia. Ricardo observava tudo através dos vidros escuros do carro, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ao chegar ao prédio da empresa, foi recebido por uma multidão de jornalistas e fotógrafos. Flashes disparavam incessantemente enquanto ele caminhava, escoltado por seguranças, em direção à entrada. Perguntas eram gritadas de todos os lados, mas Ricardo manteve-se impassível, focado em chegar à sala onde a coletiva seria realizada. Nos bastidores,
sua equipe de relações públicas fazia os últimos ajustes. Senhor Mendes, disse Mariana, a chefe de comunicação, lembre-se, seja firme, mas empático. Reconheça as preocupações, mas reafirme nosso compromisso com a sustentabilidade. Ricardo assentiu, respirando fundo. Quando as portas se abriram e ele caminhou até o pódio, foi como se estivesse entrando em uma arena. Dezenas de jornalistas, câmeras e microfones estavam apontados para ele, esperando suas palavras. Bom dia a todos, ele começou, sua voz firme e clara. Agradeço a presença de vocês nesta manhã. Estamos aqui para abordar as recentes alegações e preocupações levantadas sobre o projeto Amazônia. Por quase uma hora, Ricardo navegou habilmente através de perguntas difíceis e acusações veementes. Ele reafirmou o compromisso da empresa com práticas sustentáveis, prometeu total transparência nas investigações e enfatizou os benefícios potenciais do projeto para as comunidades locais e para o meio ambiente. No entanto, quando tudo parecia estar sob controle, veio o golpe que ele não esperava. Senhor Mendes, perguntou uma jornalista, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Como o senhor responde às alegações de que seu próprio pai esteve envolvido em esquemas ilegais de grilagem de terras na Amazônia há décadas atrás? Existe alguma conexão entre esses eventos passados e o atual projeto Amazônia? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu pai? Grilagem de terras? Como isso era possível? Por um momento ele ficou paralisado, sua mente girando. Flashbacks de sua infância, as palavras de sua mãe sobre as dívidas perigosas de seu pai, tudo começou a se encaixar de uma maneira terrível. Consciente dos olhares expectantes sobre ele, Ricardo reuniu toda a sua força de vontade para manter a compostura. Eu não tenho conhecimento de tais alegações, ele conseguiu dizer, sua voz ligeiramente trêmula. Se tais eventos ocorreram, eles não têm absolutamente nenhuma relação com o atual projeto Amazônia, que foi desenvolvido com os mais altos padrões éticos e ambientais. A coletiva de imprensa terminou em um turbilhão de perguntas adicionais e flashes de câmera. Assim que as portas se fecharam atrás dele, Ricardo se apoiou na parede mais próxima, sentindo-se tonto. Chefe! A voz preocupada de Carlos soou ao seu lado. Você está bem? Ricardo olhou para seu assistente, uma súbita suspeita crescendo em sua mente. Carlos, ele disse lentamente, como aquela jornalista sabia sobre meu pai? Essa informação não era de conhecimento público. Carlos empalideceu visivelmente, gaguejando uma resposta. Eu não sei, senhor. Talvez algum vazamento adicional. Chega de mentiras! A voz de Ricardo trovejou, assustando todos ao redor. Você tem algo a ver com isso, não tem? Foi você quem vazou as informações sobre o projeto. O silêncio que se seguiu foi a confirmação que Ricardo temia. Carlos, o homem em quem confiara por anos, baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar acusador de seu chefe. Por quê? A pergunta de Ricardo estava carregada de dor e traição. Carlos finalmente ergueu os olhos, sua expressão uma mistura de culpa e determinação. Porque o projeto está errado, Sr. Mendes. Não importa quão bem intencionado seja, ele causará mais dano do que bem. Eu não podia ficar parado vendo isso acontecer. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Ele se afastou, cambaleando ligeiramente, sentindo como se todo o seu mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Saia da minha frente, ele murmurou, sua voz perigosamente baixa. Você está demitido e pode esperar ações legais. Enquanto Carlos era escoltado para fora do prédio, Ricardo se viu sozinho em seu escritório, olhando pela janela para a cidade que parecia agora tão hostil. Seu telefone não parava de tocar, mas ele o ignorava, perdido em pensamentos. Foi então que seus olhos pousaram sobre uma foto emoldurada em sua mesa. Era uma imagem antiga, quase esquecida de seus pais. Seu pai, Antônio, sorria confiante para a câmera, um braço ao redor de uma jovem Helena. Ricardo pegou a foto, estudando o rosto do homem que mal conhecera, mas cujas ações pareciam agora assombrar seu presente. Sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone e discou um número. Mãe, preciso falar com você.
É sobre o pai e sobre o que realmente aconteceu no passado. A voz de Helena do outro lado da linha era calma, mas Ricardo podia sentir a tensão subjacente. Eu sabia que esse dia chegaria, ela disse suavemente. Venha para Santarém, meu filho. Está na hora de você saber toda a verdade. Desligando o telefone, Ricardo olhou novamente para a cidade lá fora. A tempestade que ele pensava estar enfrentando era apenas o começo. As revelações que o aguardavam em Santarém prometiam mudar tudo o que ele acreditava saber sobre sua família, seu passado e talvez sobre si mesmo. Com determinação renovada, ele começou a fazer os preparativos para sua viagem. O projeto Amazônia, a crise na empresa, tudo teria que esperar. Agora, mais do que nunca, Ricardo Mendes precisava descobrir a verdade sobre suas raízes. Enquanto deixava seu escritório, ele não podia deixar de sentir que estava prestes a embarcar na jornada mais importante de sua vida. Uma jornada que o levaria não apenas de volta à Amazônia, mas também às profundezas de seu próprio coração e história familiar. A cidade de São Paulo ficou para trás com suas torres de concreto e seus segredos corporativos. À frente, a vastidão verde da Amazônia o aguardava, carregando as respostas para perguntas que ele nem sabia que tinha. E no centro de tudo isso estava Helena, sua mãe, a guardiã de verdades há muito enterradas. Ricardo embarcou no avião com uma mistura de apreensão e determinação. Qualquer que fosse a verdade que o aguardava em Santarém, ele estava pronto para enfrentá-la. Porque agora ele entendia que seu verdadeiro legado não estava nos arranha-céus que construiu ou nos negócios que comandava, mas nas raízes que por tanto tempo havia negligenciado. O avião decolou, levando Ricardo em direção a um futuro incerto, mas também em direção a uma chance de redenção e compreensão. E a jornada que começara com uma melodia nostálgica em um aeroporto distante estava prestes a alcançar seu clímax, e Ricardo Mendes estava determinado a enfrentar cada revelação, cada desafio, com coragem e abertura de coração. O pequeno avião particular cortava o céu amazônico, deixando para trás o caos de São Paulo e levando Ricardo Mendes de volta a Santarém. Através da janela, a imensidão verde da floresta se estendia até o horizonte, um tapete vivo que parecia pulsar com segredos e histórias não contadas. Ricardo estava imerso em pensamentos, repassando mentalmente os eventos tumultuados dos últimos dias. A crise em sua empresa, a traição de Carlos, as insinuações sobre o passado obscuro de seu pai, tudo isso pesava em sua mente. Mas, acima de tudo, havia a ansiedade pela conversa que o aguardava com Helena, sua mãe. Quando o avião finalmente pousou em Santarém, Ricardo sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. O aeroporto, que há poucos dias parecia um lugar estranho e hostil, agora carregava um ar de familiaridade. Foi aqui, afinal, que sua vida começou a mudar drasticamente. Helena o esperava no saguão, seu rosto uma mistura de amor e preocupação. Ao ver seu filho, ela abriu um sorriso terno, estendendo os braços para um abraço. "Meu filho", ela murmurou enquanto o abraçava. "Estou tão feliz que você voltou." Ricardo retribuiu o abraço, sentindo o peso dos últimos dias se dissipar momentaneamente. "Mãe", ele disse, sua voz embargada, "precisamos conversar. Sobre tudo." Helena assentiu solenemente. "Eu sei, querido, vamos para casa, lá poderemos falar sem interrupções." O trajeto até a modesta casa de Helena foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ricardo observava a cidade passar pela janela do táxi, notando como Santarém parecia tão diferente de São Paulo, mais lenta, mais conectada à natureza ao seu redor. A casa de Helena era simples, mas acolhedora. Plantas exuberantes decoravam a varanda, e o aroma de café recém-passado preenchia o ar. Assim que entraram, Helena gesticulou para que Ricardo se sentasse à mesa da cozinha. "Antes de começarmos", ela disse, servindo 2 xícaras de café, "quero que você saiba que, não importa o que eu diga, meu amor por você nunca mudou. Tudo o que fiz para protegê-lo." Ricardo assentiu, segurando a xícara quente entre as mãos. "Eu entendo, mãe, mas preciso saber a verdade, sobre o pai, sobre o passado, sobre tudo." Helena respirou fundo, como se reunisse coragem. Então começou a falar,
Seu pai, Antônio, era um homem complicado, ela começou. Quando nos conhecemos, ele era cheio de sonhos e ambições. Falava em fazer fortuna, em mudar o mundo. No começo, isso me encantou. Ela fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Mas Antônio tinha um lado obscuro. Ele acreditava que os fins justificavam os meios. E na Amazônia, naquela época, havia muitas oportunidades para quem não se importasse em cruzar algumas linhas éticas. Ricardo escutava atentamente, seu coração acelerando a cada palavra. Que tipo de oportunidades, mãe? Grilagem de terras, Helena respondeu, sua voz baixa. Esquemas de extração ilegal de madeira. Antônio se envolveu com pessoas poderosas e perigosas. No começo ele dizia que era apenas para conseguir capital para projetos legítimos, mas com o tempo as coisas ficaram fora de controle. As revelações atingiram Ricardo como ondas. Sua mente girava, tentando conciliar a imagem do pai ausente que ele tinha com este novo retrato de um homem disposto a tudo pelo sucesso. Quando você nasceu, Helena continuou, pensei que as coisas mudariam. Por um tempo, Antônio pareceu se acalmar, mas então veio o grande esquema. Ele falava de um projeto que mudaria tudo, que nos tornaria ricos além da imaginação. Eu implorei para que ele desistisse, que pensasse em nossa família, mas ele estava obcecado. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Helena. Foi quando as ameaças começaram. Pessoas perigosas querendo sua parte nos negócios de Antônio. E então eles ameaçaram você, meu filho. Ricardo sentiu um nó na garganta. Foi por isso que você me deixou com os tios? Helena assentiu tristemente. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas eu sabia que com eles você estaria seguro, longe das consequências das ações de seu pai. E o que aconteceu com ele? Com o pai? Ricardo perguntou, temendo a resposta. Helena baixou os olhos. Eu não sei ao certo. Um dia ele simplesmente desapareceu. Alguns dizem que ele fugiu com o dinheiro. Outros, bem, há teorias mais sombrias. Mas a verdade é que nunca mais tive notícias dele. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções não ditas e revelações chocantes. Ricardo se levantou caminhando até a janela. Lá fora, a vida em Santarém seguia seu curso, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquela pequena casa. Mãe, ele finalmente disse, sua voz trêmula. O projeto Amazônia, meu projeto, ele tem alguma conexão com o que o pai fez? Helena se juntou a ele na janela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Não diretamente, meu filho. Mas algumas das terras, algumas das conexões políticas, é possível que tenham raízes no passado de seu pai. A realização atingiu Ricardo como um raio. Seu projeto, seu sonho de redenção para a Amazônia, poderia estar construído sobre uma fundação de corrupção e ilegalidade. A ironia era quase insuportável. O que eu faço agora? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Helena. Sua mãe o abraçou por trás, seu amor incondicional emanando através do gesto. Você faz o que é certo, meu filho. Você enfrenta a verdade, por mais dolorosa que seja, e tenta consertar os erros do passado. Ricardo se virou, olhando nos olhos de sua mãe. Neles ele viu não apenas amor, mas também força, resiliência. A mesma força que o havia guiado por todos esses anos, mesmo sem ele saber. Não será fácil, ele disse. Helena sorriu suavemente. As coisas que valem a pena raramente são, meu querido, mas você não está sozinho nessa jornada. Não mais. Naquele momento, olhando para sua mãe e para a cidade além da janela, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. O homem que havia chegado a Santarém carregado de dúvidas e medo estava dando lugar a alguém novo. Alguém determinado não apenas a enfrentar a verdade, mas a fazer algo positivo com ela. Mãe, ele disse, sua voz ganhando força, acho que sei o que preciso fazer, mas vou precisar da sua ajuda. Helena sorriu, orgulho brilhando em seus olhos. Estou aqui, meu filho. Sempre estive. Enquanto o sol começava a se pôr sobre Santarém, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mãe e filho permaneceram abraçados, unidos não apenas pelo sangue, mas por uma nova compreensão e um propósito compartilhado. O caminho à frente seria difícil. Haveria mais verdades a serem descobertas, erros a serem corrigidos,
e um legado a ser redefinido. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendes não se sentia perdido. Com as raízes de seu passado finalmente expostas à luz, ele estava pronto para cultivar um novo futuro. Um futuro baseado na verdade, na redenção e no amor incondicional de uma mãe por seu filho. A noite caiu sobre a Amazônia, envolvendo Santarém em um manto de estrelas. E dentro daquela pequena casa, iluminada pelo brilho suave de uma lâmpada e pelo calor de um reencontro há muito esperado, novos planos começavam a tomar forma. Planos que prometiam não apenas mudar o destino de Ricardo Mendes, mas talvez o futuro da própria Amazônia. O amanhecer em Santarém trouxe consigo não apenas um novo dia, mas também um novo Ricardo Mendes. Após uma noite de reflexão profunda e conversas emocionais com Helena, ele acordou com uma clareza de propósito que não sentia há anos. Sentado na varanda da casa de sua mãe, uma xícara de café forte nas mãos, Ricardo observava a cidade despertar. O rio Tapajós brilhava ao longe, um lembrete constante da beleza e da importância da Amazônia. "Bom dia, meu filho." A voz suave de Helena o tirou de seus pensamentos. "Dormiu bem?" Ricardo sorriu, um gesto que parecia mais natural agora. "Na verdade, sim. Melhor do que em muito tempo." Helena se juntou a ele, seus olhos examinando o rosto de seu filho com amor e preocupação. "E o que você decidiu fazer?" Ricardo respirou fundo, seu olhar fixo no horizonte. "Vou consertar isso, mãe." "Tudo isso. O projeto Amazônia, o legado do pai, minha própria vida, tudo precisa mudar." Helena assentiu, orgulho evidente em seus olhos. "E por onde você vai começar?" "Pela verdade," Ricardo respondeu, sua voz firme. "Vou expor tudo. O envolvimento do pai em atividades ilegais, as possíveis conexões com o projeto Amazônia, tudo." A determinação na voz de Ricardo era palpável, mas Helena não pôde deixar de sentir uma pontada de preocupação. "Isso não será fácil, meu filho. Você pode perder muito." Ricardo se virou para ela, um sorriso triste nos lábios. "Eu sei, mas se não fizer isso, perderei algo muito mais importante, minha integridade." Com essas palavras, Ricardo pegou seu telefone e fez uma ligação que mudaria tudo. "Mariana, é o Ricardo. Preciso que você convoque uma coletiva de imprensa para hoje à tarde." "Sim, aqui em Santarém." "E Mariana, prepare-se, vamos contar tudo." As horas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. A notícia de que o poderoso Ricardo Mendes faria um pronunciamento inesperado em Santarém espalhou-se como fogo. Jornalistas de todo o país começaram a convergir para a pequena cidade amazônica, especulando sobre o que poderia ser tão importante. Enquanto isso, na casa de Helena, Ricardo trabalhava incansavelmente. Com a ajuda de sua mãe, ele reunia documentos, fotos e lembranças que corroboravam a história de seu pai. Cada peça do quebra-cabeça de seu passado era cuidadosamente examinada e preparada para ser compartilhada com o mundo. "Tem certeza disso?" Helena perguntou mais uma vez, enquanto ajudava Ricardo a se preparar para a coletiva. Ricardo assentiu, ajustando a gravata. Desta vez, ele optou por um terno mais leve, mais apropriado para o clima amazônico. "Tenho, mãe. É a única maneira de seguir em frente." O local escolhido para a coletiva de imprensa foi simbólico. Um pequeno auditório no Centro de Preservação Ambiental de Santarém. Quando Ricardo subiu ao palco, acompanhado por Helena, o burburinho da multidão de jornalistas cessou imediatamente. "Boa tarde a todos," Ricardo começou, sua voz firme apesar da tensão evidente em seus ombros. "Agradeço a presença de vocês neste curto aviso. Estou aqui hoje não apenas como CEO da Mendes Incorporações, mas como filho da Amazônia, um filho que por muito tempo esteve perdido, mas que agora encontrou seu caminho de volta para casa." Um murmúrio percorreu a audiência. Ninguém esperava esse tom pessoal de um dos empresários mais poderosos do Brasil. "Nos últimos dias," Ricardo continuou, "fui confrontado com verdades dolorosas sobre meu passado, sobre minha família e sobre o legado que carrego. Verdades que por muito tempo foram enterradas, mas que agora devem vir à luz." Com uma calma surpreendente, Ricardo começou a detalhar a história de seu pai. Falou sobre os esquemas de grilagem, a extração ilegal de madeira, as conexões perigosas. Não poupou detalhes,
mesmo quando sua voz ocasionalmente tremia com a emoção. E agora, ele disse, aproximando-se do clímax de seu discurso, devo admitir que o projeto Amazônia, embora concebido com as melhores intenções, está irremediavelmente manchado por esse passado. Algumas das terras, algumas das conexões políticas, tudo tem raízes nessas atividades ilegais de décadas atrás. Um choque coletivo percorreu a sala. Flashes disparavam incessantemente e os jornalistas se inclinavam para a frente, ávidos por cada palavra. Por isso, Ricardo continuou, sua voz ganhando força, estou aqui para anunciar que o projeto Amazônia, em sua forma atual, está oficialmente cancelado. O tumulto que se seguiu foi ensurdecedor. Perguntas eram gritadas de todos os lados, mas Ricardo ergueu a mão pedindo silêncio. Mas isso não é o fim, ele declarou, um brilho de determinação em seus olhos. É um novo começo. A partir de hoje, todo o capital, todos os recursos que seriam destinados ao projeto Amazônia serão redirecionados. Vamos criar uma fundação dedicada à preservação da floresta, à proteção das comunidades indígenas e ao desenvolvimento verdadeiramente sustentável da região. Ricardo fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena na primeira fila. Ela sorriu, lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos. Esta fundação, ele continuou, será administrada não por executivos de São Paulo, mas por líderes locais, ambientalistas e representantes das comunidades amazônicas. E para garantir total transparência, estou me afastando da presidência da Mendes Incorporações. Dedicarei meu tempo e recursos para corrigir os erros do passado e construir um futuro melhor para a Amazônia. O silêncio que se seguiu foi breve, logo quebrado por uma onda de aplausos. Jornalistas se levantaram, alguns visivelmente emocionados pela franqueza e coragem de Ricardo. As perguntas que se seguiram foram intensas, mas Ricardo as enfrentou com uma honestidade e clareza que surpreenderam a todos. Ele não fugiu das questões difíceis, admitindo erros, expressando arrependimento e, acima de tudo, demonstrando um compromisso inabalável com a mudança. Quando a coletiva finalmente terminou, Ricardo desceu do palco exausto, mas com um peso imenso tirado de seus ombros. Helena o abraçou imediatamente, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Estou tão orgulhosa de você, meu filho, ela sussurrou. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Obrigado, mãe, por tudo. Enquanto deixavam o auditório, cercados por seguranças que mantinham os jornalistas à distância, Ricardo sabia que os dias à frente seriam desafiadores. Haveria consequências legais a enfrentar, uma empresa para reestruturar, uma reputação para reconstruir. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não temia o futuro. Olhando para o céu amazônico, com sua mãe ao seu lado, Ricardo Mendes sentiu que finalmente estava no caminho certo. Um caminho de redenção, de propósito e, acima de tudo, de amor. O sol se punha sobre Santarém, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de um capítulo, mas o início de uma nova e promissora jornada. Uma jornada que, Ricardo sabia, ele não faria sozinho. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa de Ricardo Mendes foram uma montanha-russa de emoções e eventos. A notícia de sua confissão e mudança radical de rumo explodiu nos meios de comunicação, dominando manchetes e provocando debates acalorados em todo o país. Em São Paulo, o Conselho Administrativo da Mendes Incorporações estava em polvorosa. Reuniões de emergência eram convocadas a cada hora, enquanto advogados e executivos tentavam desesperadamente avaliar o impacto das revelações de Ricardo. As ações da empresa oscilavam violentamente na bolsa de valores, refletindo a incerteza que pairava sobre o futuro do conglomerado. Mas em Santarém, isolado da tempestade corporativa que ele mesmo desencadeara, Ricardo encontrava uma paz surpreendente. Na pequena casa de Helena, mãe e filho passavam horas conversando, relembrando o passado e, mais importante, planejando o futuro. Você realmente acha que pode fazer isso funcionar? Helena perguntou uma manhã, enquanto os dois tomavam café na varanda, observando o rio Tapajós. Ricardo assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. Não vai ser fácil, mãe, mas é o certo a fazer.
e pela primeira vez em muito tempo sinto que estou no caminho certo. Helena sorriu, orgulho evidente em seu olhar. Você sabe que tem meu apoio total, não é? Sei sim, Ricardo respondeu, segurando a mão de sua mãe. E isso significa mais do que você imagina. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Jurema, uma líder indígena local, que havia sido uma das vozes mais críticas contra o projeto Amazônia original, chegou à casa de Helena. Senhor Mendes, ela disse, seu tom uma mistura de respeito e cautela. Vim pessoalmente para entender melhor suas intenções. Suas palavras na coletiva de imprensa foram poderosas, mas ações falam mais alto que palavras. Ricardo a convidou para entrar, grato pela oportunidade de dialogar. Por horas eles conversaram sobre o passado, o presente e, mais importante, o futuro da Amazônia. Ricardo ouviu atentamente as preocupações de Jurema, suas esperanças e seus temores. O que você propõe, Jurema disse finalmente, é ambicioso, mas se for sincero, pode ser o começo de algo verdadeiramente transformador. Eu sou sincero, Ricardo respondeu, sua voz carregada de emoção. E estou disposto a trabalhar incansavelmente para provar isso. Não apenas para você, mas para todas as comunidades que chamam a Amazônia de lar. Quando Jurema partiu, havia um novo entendimento entre eles. Não era ainda confiança total, mas o início de um diálogo promissor. Os dias se transformaram em semanas e Ricardo mergulhou de cabeça em seu novo propósito. A fundação que ele havia prometido começou a tomar forma. Ele reuniu uma equipe diversificada de ambientalistas, líderes comunitários, cientistas e especialistas em desenvolvimento sustentável. O trabalho era árduo e os desafios imensos. Havia resistência de todos os lados, antigos aliados corporativos que se sentiam traídos, políticos cujos interesses foram afetados e até mesmo alguns ambientalistas que desconfiavam de suas verdadeiras intenções. Mas Ricardo perseverou. Cada manhã ele acordava com um senso renovado de propósito. As longas horas de trabalho, as negociações difíceis, os obstáculos aparentemente intransponíveis, tudo isso parecia pequeno comparado à magnitude do que ele estava tentando alcançar. Um mês após a coletiva de imprensa, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o curso de sua vida. Senhor Mendes? A voz do outro lado da linha era hesitante. Aqui é Carlos, seu ex-assistente. Ricardo sentiu um nó no estômago. A traição de Carlos ainda era uma ferida aberta. O que você quer, Carlos? Houve uma pausa antes que Carlos respondesse. Eu queria me desculpar e também oferecer minha ajuda se você ainda a quiser. A surpresa de Ricardo foi evidente em sua voz. Sua ajuda? Como assim? Eu tenho informações, Carlos explicou, sobre as antigas operações de seu pai, sobre as redes de corrupção que ainda existem, informações que podem ajudar em seu novo projeto. Ricardo ficou em silêncio por um momento, ponderando. Parte dele queria rejeitar a oferta imediatamente, mas outra parte reconhecia o valor potencial dessas informações. Por que agora, Carlos? Ele perguntou finalmente. A resposta veio carregada de emoção. Porque o que você está fazendo é importante, é maior do que qualquer um de nós. E eu quero fazer parte disso, mesmo que seja apenas fornecendo informações. Após uma longa conversa, Ricardo decidiu aceitar a ajuda de Carlos, embora com cautela. Era um lembrete de que a redenção e a segunda chance que ele buscava para si mesmo também deveriam ser estendidas a outros. As semanas se transformaram em meses, e o trabalho da Fundação começou a mostrar resultados concretos. Projetos de reflorestamento foram iniciados, programas de educação ambiental foram implementados em comunidades locais e parcerias com universidades e institutos de pesquisa foram estabelecidas para desenvolver tecnologias sustentáveis adaptadas à realidade amazônica. Ricardo passava cada vez mais tempo em campo, visitando comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas e pequenas cidades do interior. Ele ouvia histórias, aprendia sobre tradições ancestrais e, mais importante, começava a ver a Amazônia não apenas como um recurso a ser explorado ou preservado, mas como um lar vivo e pulsante para milhões de pessoas e incontáveis espécies.
Em uma dessas viagens, acompanhado por Helena, Ricardo teve um momento de epifania. Estavam em uma pequena vila à beira de um igarapé, observando o pôr do sol que pintava o céu e as águas com tons de laranja e rosa. "Sabe, mãe", ele disse suavemente, "por anos eu pensei que sucesso significava construir arranha-céus, fechar grandes negócios, ver meu nome nas manchetes, mas agora..." Helena sorriu, entendendo. "Agora você vê que há formas diferentes de deixar sua marca no mundo." Ricardo assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e determinação. "Exatamente. E prometo a você, a esta floresta e a todas as pessoas que a chamam de lar, vou dedicar o resto da minha vida a proteger e nutrir este lugar incrível." Naquele momento, observando o rio fluir suavemente e ouvindo os sons da floresta ao seu redor, Ricardo Mendes sentiu que finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas agora ele tinha algo que nunca tivera antes: uma conexão profunda com suas raízes, um senso de pertencimento e a certeza de que estava fazendo a coisa certa. O sol se pôs sobre a Amazônia, marcando o fim de mais um dia. Mas para Ricardo era o começo de uma nova era. Uma era de esperança, de redenção e de um compromisso inabalável com um futuro melhor, não apenas para si mesmo, mas para toda a região amazônica e suas pessoas. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Uma promessa à memória de seu pai, à resiliência de sua mãe, à sabedoria das comunidades locais e à majestade da própria floresta. Uma promessa de continuar lutando, aprendendo e crescendo, sempre em harmonia com o coração pulsante da Amazônia. Um ano se passou desde a coletiva de imprensa que mudou o rumo da vida de Ricardo Mendes. O sol nascente pintava o céu de Santarém com tons de rosa e laranja, encontrando Ricardo já desperto, sentado na varanda da casa que agora dividia com Helena. Seus olhos, antes focados apenas em planilhas e contratos, agora admiravam a beleza do rio Tapajós se fundindo com o Amazonas no horizonte. Mais um dia, mais uma batalha, ele murmurou para si mesmo, um sorriso determinado em seus lábios. O ano que se passou não foi fácil. A Fundação Novo Amanhã, criada por Ricardo para liderar os esforços de preservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, enfrentou desafios desde o primeiro dia. Ceticismo, burocracia e interesses conflitantes se apresentaram como obstáculos formidáveis. Naquela manhã, Ricardo se preparava para uma reunião crucial com representantes do governo federal, empresários locais e líderes de comunidades indígenas. O objetivo era ambicioso: apresentar um plano abrangente de desenvolvimento sustentável para uma vasta área da floresta amazônica. "Está pronto, meu filho?" A voz de Helena soou atrás dele, carregada de orgulho e uma ponta de preocupação. Ricardo se virou sorrindo para sua mãe. "Tão pronto quanto posso estar, mãe, mas com você ao meu lado me sinto capaz de enfrentar qualquer desafio." Helena se aproximou, ajustando a gravata de Ricardo, um gesto que se tornara um ritual entre eles. "Lembre-se, Ricardo, sua força não vem apenas do seu conhecimento ou recursos. Vem do seu coração, da sua conexão com esta terra e seu povo." Com um abraço caloroso de sua mãe, Ricardo partiu para o centro de convenções, onde a reunião seria realizada. No caminho, ele refletiu sobre o ano que passou. A transição não foi suave. A Mendes Incorporações sofreu um duro golpe com suas revelações, e muitos acionistas exigiram sua cabeça. No entanto, surpreendentemente, um grupo significativo de investidores, inspirados por sua honestidade e nova visão, permaneceu ao seu lado. A Fundação Novo Amanhã começou pequena, mas rapidamente ganhou força. Projetos de reflorestamento, programas de educação ambiental e iniciativas de ecoturismo começaram a mostrar resultados promissores. Mais importante ainda, a Fundação estabeleceu parcerias sólidas com comunidades locais, garantindo que suas vozes fossem ouvidas e suas necessidades atendidas. Ao chegar ao centro de convenções, Ricardo foi recebido por Jurema, a líder indígena que inicialmente desconfiava de suas intenções, mas que agora se tornara uma aliada valiosa. "Bom dia, Ricardo."
Ela o cumprimentou com um sorriso cauto. Está preparado para enfrentar os tubarões? Ricardo riu, apreciando a metáfora. Com você ao meu lado, Jurema, me sinto mais como uma piranha. Pequeno, mas determinado. A sala de reuniões estava lotada. Políticos de terno, empresários ansiosos e líderes comunitários em trajes tradicionais formavam um mosaico diversificado de interesses e perspectivas. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso do momento. Conforme ele começava sua apresentação, ficava claro que este não era mais o Ricardo Mendes de um ano atrás. Seu discurso não era apenas sobre números e projeções, mas sobre pessoas, sobre a floresta viva, sobre um futuro onde progresso e preservação andavam de mãos dadas. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz firme e apaixonada. Estamos aqui hoje não apenas para discutir projetos ou políticas. Estamos aqui para redefinir o que significa desenvolvimento na Amazônia. Ao longo das próximas 2 horas, Ricardo apresentou um plano ambicioso. Falou sobre corredores ecológicos que permitiriam a movimentação da fauna, sobre técnicas de agrofloresta que poderiam aumentar a produtividade sem destruir a floresta, sobre programas de ecoturismo que trariam renda para comunidades locais, enquanto educavam visitantes sobre a importância da preservação. Mas o ponto alto de sua apresentação foi quando ele cedeu a palavra para líderes comunitários e especialistas locais. Jurema falou eloquentemente sobre como o conhecimento tradicional poderia ser integrado às práticas modernas de conservação. Um jovem cientista da Universidade Federal do Pará apresentou pesquisas inovadoras sobre o potencial medicinal de plantas amazônicas. A reação da audiência foi mista. Alguns políticos pareciam céticos, preocupados com os custos e a viabilidade política do projeto. Empresários oscilavam entre interesse nas novas oportunidades e preocupação com regulamentações mais rígidas. Mas os representantes das comunidades locais, seus olhos brilhavam com esperança e determinação. O debate que se seguiu foi acalorado. Perguntas difíceis foram lançadas, objeções levantadas. Ricardo, no entanto, estava preparado. Para cada crítica, ele tinha uma resposta fundamentada em dados e experiências práticas do último ano. Não estou pedindo que acreditem cegamente em mim, ele disse em um momento crucial. Estou pedindo que acreditem no potencial da Amazônia e de seu povo. Que acreditem que é possível prosperar sem destruir, crescer sem explorar. Ao final da reunião, nada estava definitivamente resolvido, mas sementes importantes haviam sido plantadas. Vários políticos influentes demonstraram interesse em apoiar partes do projeto. Empresários começaram a vislumbrar oportunidades em setores sustentáveis. E mais importante, as comunidades locais sentiram que, finalmente, suas vozes estavam sendo ouvidas. Exausto, mas satisfeito, Ricardo deixou o centro de convenções no final da tarde. O sol se punha sobre o rio, criando um espetáculo de cores que ainda o deixava sem fôlego, mesmo após um ano vivendo ali. Foi um bom dia, Jurema comentou, caminhando ao lado dele. Ricardo assentiu, um sorriso cansado em seu rosto. Foi um começo. Ainda temos um longo caminho pela frente. Sim, Jurema concordou, mas agora temos esperança. E às vezes, Ricardo, a esperança é a semente mais poderosa que podemos plantar. Aquela noite, de volta à casa de Helena, Ricardo compartilhou os eventos do dia com sua mãe. Enquanto falava, ele percebeu o quanto havia mudado. O homem obcecado por lucros e poder dera lugar a alguém mais compassivo, mais conectado com o mundo ao seu redor. Sabe, mãe, ele disse, olhando para as estrelas que pontilhavam o céu amazônico. Há um ano, eu pensava que estava sacrificando tudo pelo que havia trabalhado. Mas agora percebo que apenas troquei uma forma de riqueza por outra, muito mais valiosa. Helena sorriu, lágrimas de orgulho brilhando em seus olhos. Você encontrou seu verdadeiro propósito, meu filho, e não há tesouro maior que esse. Enquanto a noite avançava, Ricardo refletiu sobre o caminho que o aguardava. Sabia que haveria mais desafios, mais obstáculos a superar. A luta para proteger a Amazônia e suas comunidades estava longe de terminar. Mas agora, com raízes profundas naquela terra, com o amor de sua mãe e o apoio de aliados como Jurema, ele se sentia preparado para enfrentar qualquer tempestade.
O Ricardo Mendes, que uma vez construiu impérios de concreto, agora se dedicava a cultivar algo muito mais precioso: um futuro sustentável para a maior floresta tropical do mundo. E assim, sob o céu estrelado da Amazônia, Ricardo adormeceu, não com sonhos de arranha-céus e contratos milionários, mas com visões de florestas exuberantes, rios cristalinos e comunidades prósperas. O amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades de fazer a diferença. E para Ricardo Mendes, isso era mais do que suficiente. 5 anos se passaram desde aquela fatídica coletiva de imprensa em Santarém. O sol nascia sobre a Amazônia, seus raios dourados penetrando a densa copa das árvores e refletindo nas águas do rio Tapajós. Na varanda de uma modesta casa de madeira, Ricardo Mendes, agora com 50 anos, observava o espetáculo com olhos maravilhados, como se o visse pela primeira vez. "Nunca me canso dessa vista", ele murmurou, um sorriso sereno em seu rosto marcado pelo tempo e experiência. "Nem eu", respondeu Helena, agora com 75 anos, juntando-se a ele na varanda. "Cada amanhecer é um lembrete do milagre que é esta floresta." Os últimos 5 anos haviam sido uma jornada de altos e baixos, de vitórias celebradas e derrotas amargas. A Fundação Novo Amanhã crescera além das expectativas mais otimistas de Ricardo, tornando-se uma força poderosa na luta pela preservação da Amazônia e pelo desenvolvimento sustentável da região. Projetos de reflorestamento haviam recuperado milhares de hectares de floresta degradada. Programas de educação ambiental atingiam agora dezenas de milhares de crianças em toda a região amazônica. Iniciativas de ecoturismo traziam renda para comunidades locais, ao mesmo tempo em que conscientizavam visitantes do mundo todo sobre a importância da preservação. Mas o caminho não fora fácil. Ricardo enfrentara resistência feroz de antigos aliados do mundo corporativo. Políticos corruptos tentaram sabotar seus esforços. Houve momentos em que o peso das responsabilidades parecia esmagador. "Ricardo", chamou uma voz familiar. Era Jurema, agora uma das principais lideranças da fundação, chegando para mais um dia de trabalho. "Está pronto para a grande reunião de hoje?" Ricardo assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. "Mais do que pronto, Jurema. Hoje é o dia em que finalmente podemos fazer história." A reunião a que se referiam era o culminar de anos de esforço. Representantes do governo federal, líderes de vários estados amazônicos, empresários, ambientalistas e líderes de comunidades indígenas e ribeirinhas se reuniriam para assinar um acordo histórico, um plano abrangente de desenvolvimento sustentável para toda a região amazônica, equilibrando preservação ambiental, direitos das comunidades tradicionais e crescimento econômico responsável. Enquanto se preparava para sair, Ricardo não pôde deixar de refletir sobre sua jornada. Lembrou-se do homem que era 5 anos atrás, obcecado por poder e sucesso, desconectado de suas raízes e do verdadeiro significado de realização. "Mãe", ele disse, virando-se para Helena, "você tinha razão. Encontrar você novamente, reconectar-me com minhas origens, foi o que me salvou." Helena sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. "Você sempre teve essa luz dentro de você, meu filho. Só precisava encontrar o caminho de volta a ela." O centro de convenções em Santarém estava lotado. Jornalistas de todo o mundo se aglomeravam, ansiosos para documentar o que muitos chamavam de o acordo do século para a Amazônia. Ricardo, vestindo um terno leve e uma gravata com estampas indígenas, um presente de Jurema, subiu ao palco para abrir a cerimônia. "Senhoras e senhores", ele começou, sua voz carregada de emoção. "Estamos aqui hoje não apenas para assinar um documento. Estamos aqui para selar um compromisso com o futuro. Um futuro onde a maior floresta tropical do mundo não é vista como um obstáculo ao progresso, mas como a chave para um novo tipo de desenvolvimento." Ao longo das próximas horas, líderes de diferentes setores subiram ao palco, cada um expressando seu compromisso com o acordo. Houve momentos de tensão quando interesses conflitantes ameaçaram descarrilar o processo, mas sob a mediação habilidosa de Ricardo e Jurema, consensos foram alcançados.
O momento mais emocionante veio quando um grupo de crianças, representando diferentes comunidades amazônicas, foi convidado ao palco. Cada criança plantou uma muda de árvore em vasos preparados para a ocasião, simbolizando o futuro que estavam se comprometendo a construir. Quando a última assinatura foi colocada no documento, a sala irrompeu em aplausos. Ricardo, normalmente composto, não conseguiu conter as lágrimas. Ele buscou o olhar de sua mãe na plateia, encontrando nela um reflexo de seu próprio orgulho e emoção. Mais tarde, em uma pequena celebração privada na casa de Ricardo e Helena, amigos próximos e colaboradores se reuniram. Carlos, o ex-assistente que se redimira e se tornara um valioso aliado na fundação, ergueu um brinde. A Ricardo Mendes, ele disse, o homem que teve a coragem de mudar não apenas sua vida, mas o destino de uma região inteira. Ricardo humildemente balançou a cabeça. Não, Carlos. A todos nós. Cada pessoa nesta sala, cada comunidade que acreditou em nossa visão, cada árvore que deixamos de derrubar e cada criança que educamos sobre a importância desta floresta. Este é um triunfo coletivo. Enquanto a noite avançava, Ricardo se viu novamente na varanda, observando o rio e a floresta banhados pelo luar. Helena se juntou a ele, colocando gentilmente a mão em seu ombro. No que está pensando, meu filho? Ela perguntou suavemente. Ricardo sorriu, seus olhos perdidos no horizonte. Estou pensando em papai, ele admitiu, perguntando-me o que ele acharia de tudo isso. Helena ficou em silêncio por um momento antes de responder. Seu pai cometeu erros, Ricardo. Mas no fundo, ele também sonhava em fazer algo grandioso. Acho que ele estaria orgulhoso de ver que você conseguiu realizar esse sonho, mesmo que de uma forma que ele nunca imaginou. Ricardo assentiu, sentindo uma paz que nunca experimentara antes. Ele havia enfrentado seu passado, reconciliado-se com suas raízes e encontrado um propósito maior que si mesmo. Sabe, mãe, ele disse, quando eu era jovem sonhava em construir arranha-céus que tocassem o céu. Agora percebo que a maior construção que podemos fazer é a de um futuro sustentável, e os alicerces desse futuro estão nas raízes profundas desta floresta e na sabedoria de seu povo. Helena sorriu abraçando seu filho. E você, meu querido, ajudou a plantar as sementes desse futuro. Enquanto mãe e filho permaneciam abraçados, observando a vastidão da Amazônia sob o céu estrelado, Ricardo Mendes sentiu uma profunda gratidão. Gratidão pela segunda chance que a vida lhe dera, pelo amor incondicional de sua mãe, pela confiança das comunidades que aprendera a respeitar e amar. O caminho à frente ainda seria longo e desafiador. Haveria obstáculos a superar, batalhas a serem travadas. Mas Ricardo sabia que não estava mais sozinho nessa jornada. Ele tinha ao seu lado não apenas sua mãe e amigos próximos, mas toda uma rede de pessoas comprometidas com a mesma visão de um futuro sustentável para a Amazônia. A noite amazônica, com seus sons misteriosos e sua beleza indescritível, embalava os sonhos de um homem transformado. Ricardo Mendes, uma vez um titã do mundo corporativo, agora era um guardião da floresta, um construtor de pontes entre mundos diferentes, um semeador de esperança. E assim, sob o manto protetor da maior floresta tropical do planeta, uma nova história continuava a ser escrita. Uma história de redenção, de reconexão com a natureza e da busca incansável por um equilíbrio entre progresso e preservação. Uma história que, Ricardo sabia, estava apenas começando.